amigos do agro, sou o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri, mais conhecido por Professor Barata, com uma especialização em mecanização agrícola e sempre com ênfase para pequena e média propriedade rural. Tenho aproximadamente 40 anos de atividades profissionais nessa área. E essa atividade profissional, ela se iniciou aqui nesse ambiente onde a gente está hoje, que era a Escola Agrícola Visconde de São Leopoldo, na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, onde eu fiz o meu curso técnico e concluí no ano de 1978. A partir de então, no momento em que fui procurar o estágio, busquei uma área em que se adequasse a essa ideia que eu tinha de já naquela época trabalhar com mecanização. E por uma oportunidade que se apareceu no momento, fui estagiar no Centro de Treinamento de Máquinas Agrícolas, um órgão da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, aqui no município próximo também, Capela de Santana, no Rio Grande do Sul. Então, ao concluir o estágio, fui convidado para continuar trabalhando nesse centro de treinamento. E a partir daí, então, comecei a participar de treinamentos de especialização. E também nesse período profissional aí, comecei a ter atividades em empresas dessa área. Como, por exemplo, trabalhei numa empresa fabricante de máquinas de plantio aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de trabalhar como gerente e coordenador de serviços em concessionárias de máquinas agrícolas. Durante um período também atuei como instrutor do Senar aqui no Rio Grande do Sul. E uma das coisas que marcou muito essa minha vontade de trabalhar com as máquinas agrícolas foi a oportunidade de participar como aluno convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para assistir às aulas de mecânica agrícola do curso de agronomia. Sem dúvida, isso foi um divisor assim, no meu conhecimento de máquinas agrícolas, porque a partir dali eu pude entender melhor o que se entende por conceito de equilíbrio de operação, ou seja, a relação trator-solo-planta. Mais recentemente, eu também desenvolvi alguns trabalhos com fabricantes de tratores aqui do Brasil, onde pude, num determinado período, ministrar treinamentos técnicos comerciais para a equipe de vendas de concessionárias dessa empresa aqui no Brasil e no Paraguai. E também, junto a isso, pude fazer treinamentos para operadores de máquinas, para empresas frotistas desse fabricante de máquinas aqui do país. Então, essas foram experiências que foram importantes dessa caminhada da vida profissional e que também me fizeram agora, nesse momento, disponibilizar a ideia de ter esse canal para trazer essas informações de mecanização, porque também entendo que na pequena propriedade e na média propriedade rural existe uma certa dificuldade para que essas informações alcancem o pequeno produtor. Muitas vezes ele sabe operar a máquina, mas ele não sabe como preparar essa máquina para realizar aquelas atividades do seu dia a dia na propriedade. E eu entendo que isso tem basicamente dois motivos muito interessantes. Um deles é que muitas vezes o próprio proprietário da máquina, ou por timidez, ou por dificuldade de acesso à informação, ou porque ele não conseguiu buscar essa formação de alguma maneira, e muitas vezes também porque ele entende que o seu conhecimento já é o suficiente para ele trabalhar com o seu equipamento, ele não busca essa informação. Por outro lado, se a gente for analisar pelo lado das concessionárias, então, também a gente observa que elas muitas vezes não têm a pessoa com o perfil preparado para passar informações para o operador, né? E muitas vezes essa informação ela é dada apenas do lado operacional da máquina, quantas marchas o trator tem, qual é a rotação do motor, como é que funciona o engate da tração, e deixa de se comentar ao proprietário aqueles conceitos que dizem respeito à preparação da máquina para trabalhar, né? E o seu equilíbrio operacional. E a gente sabe que isso tem um aspecto muito importante na operação, que é a questão de consumo de combustível. Então, é muito relevante que a gente entenda esse processo dos conceitos de equilíbrio operacional para que essa máquina lá no campo possa ter maior economia, maior durabilidade, maior vida útil, que o operador se sinta mais seguro e mais confortável para trabalhar com essa máquina e que também o seu solo tenha uma melhor condição em função de que os trabalhos realizados foram feitos de forma mais adequada. Podendo citar como um exemplo muito importante disso, o índice de patinagem que os pneus do trator têm em determinadas atividades. Às vezes, patinagem essa em excesso,
porque esse trator não foi equilibrado operacionalmente para realizar aquela atividade proposta. Quer seja ela um plantio, uma roçada, uma subsolagem ou uma gradagem. Então esses aspectos do conceito operacional é o que a gente quer trazer aqui nesse canal, para que esses produtores possam entender de uma forma mais clara, mais objetiva, mais simples, como que ele consegue adequar o seu trator para as diversas atividades que ele vai realizar lá na propriedade. Se a gente for observar também de uma forma assim, um pouco mais objetiva, o raciocínio que a gente está querendo oferecer aqui da importância desses conceitos operacionais, nós observamos, por exemplo, na abordagem numa feira, exemplo Expo Inter, Expo Agro, o produtor normalmente quando ele busca uma informação, uma das primeiras perguntas que ele faz é: qual é o consumo que esse trator tem? Quantos litros esse trator vai gastar por hora? E a gente sabe que esse é um conceito com muitas variáveis, que começam desde a própria condição de conhecimento do operador, como ele entende operar a máquina, mas também passa muito por essa questão dos conceitos. Então nós vamos observar que a condição de lastro, a distribuição do lastro, e no momento em que eu tenho uma ideal condição de lastro e distribuição de lastro, eu vou determinar qual é a pressão adequada de pneus, qual é a marcha adequada para o trabalho, qual é a rotação adequada para o serviço. Então esses são detalhes que são importantes quando a gente quer definir de uma forma mais clara como eu vou trabalhar com a minha máquina para uma determinada atividade, para que ela consiga ser também econômica. Voltando a dizer, quando se fala em custo de produção, nós vamos ver que o uso das máquinas tem um peso muito importante nessa questão do custo, e dentro dessa questão das máquinas, o aspecto de consumo de combustível é fundamental. Então o produtor tem que se dedicar a entender melhor essa relação trator, solo, planta, para que ele consiga ter todo esse equilíbrio. E a gente costuma dizer também que nós devemos discutir muito não só a operação em si, mas também devemos discutir o equipamento, como que esse equipamento pode ser melhor aproveitado. Isso muitas vezes falta na hora, por exemplo, da realização de uma entrega técnica pela concessionária. Então é interessante que o operador observe esses conceitos, e nós vamos ver que existe hoje uma preocupação muito grande em falar em tecnologias. Mas eu sempre me coloco em uma frase que eu ouvi há uns dias atrás, se eu não estou equivocado, de um professor de uma universidade de São Paulo, que diz assim: nós no Brasil conseguimos ter agricultura de precisão, mas nós estamos com dificuldade de ter precisão na agricultura. O que isso quer dizer? Que o nosso operador não está conseguindo aproveitar esses conceitos de agricultura de precisão, e também não está conseguindo aproveitar esses conceitos de equilíbrio operacional das máquinas. Então é fundamental que a gente trabalhe em cima desses conceitos. Por isso, que a gente quer dedicar essa experiência que a gente tem de uma forma bem clara, bem objetiva e bem simples, e através desse canal aqui, trazer essas informações, volto a repetir, com um foco bastante importante para a pequena e média propriedade rural. Convido a todos a assistirem os nossos vídeos, a acompanharem o nosso canal, a compartilharem o nosso trabalho e lá no sininho, acessar o sininho lá para se inscreverem na nossa página. Fica a dica do professor Barata, até uma próxima oportunidade.